Meus amados, a gente tem uma visão muito distorcida da realidade. O cristão, ele é muito guiado, infelizmente, em grande maioria, o cristão ele é muito guiado por aquilo que ele escuta falar, por aquilo que ele ouve dizer, não por aquilo que ele leu na Bíblia, não por aquilo que é uma revelação clara e explícita de Jesus. E às vezes o cristão ele até lê a Bíblia, mas ele lê de maneira equivocada. A maioria daqueles que se dizem evangélicos, que professam Jesus Cristo, leem versículos soltos na Bíblia. Leem mensagens de bom dia no WhatsApp, mensagens de encorajamento no Instagram, com versículos. Deus te ama, Deus cuida de você, Deus tem o melhor para você, promessas que são verdadeiras, são bíblicas. Mas tudo que conhece da Bíblia são frases de efeito. São promessas, são trechos. E quando a gente não tem um relacionamento com a palavra, uma intimidade profunda, a gente começa a ter uma percepção equivocada de quem Deus é. Em muitos aspectos. Tanto no aspecto de santidade, tem gente que só fala de santidade e, de fato, é uma das coisas mais importantes da Bíblia. Muita gente, inclusive, às vezes, uma época para trás, eu subia no púlpito e sabia que eu ia falar de santidade. É um dos aspectos mais importantes. Mas eu entendi uma coisa, que tem outras questões da Bíblia que é necessário abordar. Se a gente falar só mesmo um tema de maneira corriqueira, outras questões que são igualmente importantes e bíblicas ficam de lado. Isso não é do agrado do Senhor. Nós vemos durante toda a vida de Jesus Cristo, ele falou de diversas questões, ele aplicou diversos princípios, nos ensinou e nos explicou muitas diferentes situações. E meus amados, a gente tem que tomar cuidado para não viver Jesus com base numa imagem que a gente criou dele. Todo mundo pensa que idolatria tem uma estátua aqui de gesso, é ajoelhar diante da estátua e falar: você é meu Senhor, você é meu Deus. Isso é idolatria, sem dúvida nenhuma. Mas idolatria é criar uma imagem falsa do Deus verdadeiro. Entenda o que eu falei, é criar uma imagem falsa do Deus verdadeiro. Quando você tem uma concepção equivocada das verdades de Jesus Cristo, da doutrina dos apóstolos, você é um idólatra. Nessa noite eu vou compartilhar com os irmãos uma palavra de confronto. Então, peça a Deus para que o seu coração esteja aberto para aquilo que vai ser dito. Porque aquele que recebe a exortação de Deus como proveniente do próprio Senhor, esse recebe uma transformação de vida. Amém, meus irmãos? Um desses equívocos é quando a gente escuta falar sobre a simplicidade, a moderação, a humildade, a servidão do cristão. E vou te falar que nesse aspecto, penso eu que os crentes, eles erram de uma maneira que por muitas vezes a gente acha que não é tão errado assim. Como assim, Henrique? Do que você está falando? Não estou entendendo nada. Quem aqui já ouviu falar que o crente deve ser invisível? Que o crente deve ser servo de todos os irmãos? Filipenses 2 fala isso. Quem aqui já ouviu falar que o crente deve desaparecer para a glória de Deus aumentar? Que o meu nome seja esquecido na história e que Deus seja lembrado. Tem canções sobre isso. Quem aqui já ouviu falar isso? Levanta a mão, gente. Quem aqui já ouviu falar versículos bíblicos? Perceba, estou citando versículos bíblicos. Que a tua mão esquerda faz, a direita não saiba. Se você levar um tapa na face, dê a outra. Se te obrigarem a andar uma milha, vá com ele mais uma. Quem aqui já ouviu falar desses versículos? Levanta a mão, gente. Legal, isso é tudo bíblico. Mas a maioria desses textos que eu citei para vocês é mal interpretado. Porque isso gera no coração, talvez não do seu, mas de muitos cristãos, o seguinte: eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser servo, eu tenho que tolerar, eu tenho que abrir caminho, eu tenho, que me desgastar, então eu vou desaparecer. Que a glória de Deus, que o nome de Deus seja glorificado, que todos me esqueçam, que eu seja invisível, que meu nome seja esquecido. Então ninguém pode me ver, ninguém pode saber das coisas que eu faço, eu tenho que evitar de aparecer, de ter um nome. Leva a pessoa a agir dessa maneira. E deixa eu te falar, meu irmão, isso é completamente antagônico aos ensinamentos de Jesus. E vou mais profundamente.
tudo que Jesus ensinou é chamado de mandamento. Na carta de 1 João, o apóstolo escreve que pecado é a transgressão dos mandamentos. Então, se você tem uma postura que parece piedosa, de querer não aparecer, de dar glória a Deus, e se omite de brilhar, de se destacar, você está cometendo pecado. Pecado. Porque Jesus falou claramente que nossa luz deve brilhar à frente de todos os homens. No Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, muitos desses textos que eu tenho falado para os irmãos aqui, se encontram lá. Jesus estabelece ali uma nova estilo de vida, que nós devemos de fato sofrer por amor a Deus. Nós devemos de fato nos permitir ser humilhado para a glória de Deus. Mas nesse mesmo texto, no capítulo 5, no versículo 16, versão NVI, abre aí, Lecão. Olha só o que Jesus diz. Esse é o perigo de ler só umas partes. Olha só o que Jesus disse no início do sermão. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção no que a gente leu aqui. Brilhe a luz de vocês diante dos homens. Repita comigo. Brilhe a luz de vocês. Espera aí, eu vou falar, vocês repetem. Brilhe a luz de vocês diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras. Ai, que então é para me aparecer e eu vou ser o maioral e as pessoas vão dar glória ao meu nome. Não. Também não é isso. É para glória do Pai. O objetivo que a gente apareça, e isso é um mandamento de Jesus Cristo, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, quando a Bíblia nos exorta a transparecer as nossas boas obras, é para que as pessoas vejam qual é o padrão de santidade, vejam o que Deus é capaz de fazer entre os homens. Você já parou para pensar no seu testemunho de vida? Você acha, meu irmão, é até algo lógico. Pode até fechar o versículo aí, Lecão. É até algo lógico. Se você tiver, meu irmão, uma capacidade cognitiva, você chega a essa conclusão muito fácil. Você, antes de conhecer Jesus, era alguém completamente devasso, desregrado, vivia uma vida libertina, uma vida de sexo, uma vida de bebedeira. Você falava palavrão. Você era alguém muito reconhecido na cidade por ser, sabe, diversos pecados, invejoso, maledicente, fofoqueiro. E aí você conhece o nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus te muda completamente. Tudo isso, aos poucos, vai sendo transformado. Você vai gradativamente parecendo mais com Jesus, santificando mais, atingindo a perfeição. E aí você desaparece. Meu irmão, vê se isso tem cabimento. O objetivo de Deus mudar a sua vida, claro, Ele quer te salvar, Ele te ama como indivíduo. Mas todas as questões envolvendo bênçãos e presentes de Deus para os homens, nunca é para o homem só. É para a pessoa compartilhar. Robertinho falou disso. O dinheiro que você tem é para você ser feliz, aproveitar, sim. Mas também é para você ajudar o próximo, para você investir no reino. Tudo que Deus te dá é para você compartilhar. Inclusive o seu testemunho de vida. Então, meu irmão, tudo aquilo que você hoje é, para a glória de Deus, você deve mostrar às pessoas. Não pode se omitir. Você não pode ficar trancado em casa. Provérbios fala isso claramente. Aquele que se isola, insurge contra a verdadeira sabedoria. E a sabedoria, a gente vê também no livro de Provérbios, sabedoria é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, se você se isola, se você quer se omitir, quer desaparecer, você está insurgindo, você é um rebelde contra Jesus. Veja o peso disso. Parece piedoso. Eu quero que os irmãos percebam como parece piedoso eu querer desaparecer, mas é demoníaco. A gente é chamado a revolucionar a nossa geração. E não existem revoluções sem líderes. Não existe, meus irmãos. Você não convence as pessoas se elas não te verem, não ouvirem sua voz, não verem suas obras. Isso não existe. Os irmãos entenderam esse princípio? Claro.
Jesus disse, pode ler. Meu irmão, te desafio, chega hoje em casa e lê o Sermão da Montanha, 5-7 de Mateus. Jesus fala, não se esconde uma lamparina debaixo da cama. Antes, na versão NVT está assim, se coloca num pedestal. Veja. Parece loucura falar isso, o crente tem que estar no pedestal. Sim. Novamente, não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Você tem que aparecer, meu irmão. As pessoas têm que ver suas virtudes, suas habilidades. Caso contrário, elas não se converterão a Jesus. A não ser que Jesus apareça para elas. Mas geralmente, o padrão adotado é que você pregue, você apareça, você faça a obra. Você é um instrumento, Ele quer te usar. Os nossos instrumentos em nossos lares, eles estão em ambientes próximos. Ambientes, favoráveis. Como uma lâmpada, uma lamparina. Tudo que a gente usa tem que estar à vista de todos. Jesus estabelece essa comparação, é muito nítido. Entendido isso, fica a dúvida. Henrique, entendi, eu tenho que aparecer, eu tenho que brilhar, tenho que me destacar para a glória de Deus. Repitam, para a glória de Deus. Porque eu também não quero que os irmãos saiam daqui, achando que eu tenho que aparecer porque eu sou o cara, eu sou a mulher. Não é isso. Mas nós temos que aparecer. Agora, como que eu me destaco, Henrique? Biblicamente falando. Como? É muito amplo. A gente às vezes escuta umas pregações, o pregador fala, estabelece um princípio e fala que a gente vai cumprir aquele princípio. Só que não é nada prático, Não fala, como que eu faço isso no dia a dia, no cotidiano? Como que eu faço isso? Outro dia eu estava lendo o livro de Daniel. Um livro muito interessante, muito escatológico. As minhas pregações aqui, nos Tadéis, também do final dos tempos, a gente cita muito o livro de Daniel. Mas existe ali umas questões muito interessantes sobre essa possibilidade, essa necessidade do homem brilhar sua luz diante das pessoas. Por quê? Daniel, acho que os irmãos conhecem a história, mas vou contextualizar rapidamente. Israel era dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte pecou primeiro, a Síria foi lá e destruiu o reino do norte. O reino do sul, que era Judá, e a tribo de Benjamim, e algumas pessoas da tribo de Levi, eles pecaram menos, mas acabaram pecando. E quando eles se desviaram contra o Senhor já tinha avisado pela boca dos profetas e de Moisés: no dia que vocês me abandonarem, eu vos abandonarei, enviarei inimigos contra vocês. E para o reino do sul, Deus enviou a Babilônia, o reino dos caldeus, Nabucodonosor. Repitam, Babilônia. E o que aconteceu quando Babilônia chegou na capital, Jerusalém? Destruiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu tudo. Matou grande parte, a maioria dos israelitas, dos judeus que estavam ali. E deixou para morar ali alguns, os pobres, os mendigos. Eles viviam nos escombros de Jerusalém. Mas Nabucodonosor, ele poupou aqueles que eram da nobreza, e que não era só da nobreza, mas que tinham virtudes, que tinham um brilho especial. E aí, no capítulo 1 de Daniel, a gente vê o que Nabucodonosor pediu para Aspenaz, o chefe dos oficiais, observarem nos homens que seriam poupados para serem adquiridos por ele, para trabalharem no seu palácio. Era muito comum isso na antiguidade, principalmente desses grandes impérios. Babilônia foi o primeiro grande império mundial. E eles não chegaram lá à toa, viu, gente? Nabucodonosor era muito esperto. Ele pegava as pessoas mais capazes, mais espertas, que se destacavam mais, poupava essas pessoas e trazia para o seu reino. Elas viraram súditos do seu reino. Viviam e trabalhavam para ele pessoalmente no palácio. Era assim que funcionava. E com Jerusalém foi a mesma coisa. E lá no capítulo 1, no versículo 4, pode abrir aí o Lecão, por favor, NVT. A gente vê as características que Aspenaz, a pedido do rei Nabucodonosor, pediu que observasse e escolhesse homens ali. Olha só. Escolha somente rapazes saudáveis, repitam, saudáveis, de boa aparência, repitam, de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, repitam, instruídos em diversas áreas, que tenham entendimento, repito, entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir, repitam, servir.
no Palácio Real, ensina esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Então, nós observamos aqui 6 características de destaque que Nabucodonosor pediu para que Aspenaz observasse. E quando analisando sobre esse prisma, ele encontrou 4 homens ali, que a gente conhece muito bem. Daniel e os nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas era Ananias, Azarias e Misael. 4 jovens, que têm histórias impactantes na Bíblia sobre eles. É aquele mesmo pessoal, esses 3 amigos aí, que foram na fornalha e sobreviveram. Daniel é o da cova de leões. E nós vemos que esses homens tinham 6 características que chamaram a atenção dos babilônios. Eu quero usar isso como exemplo, para que a gente observe em nossas vidas, para que a gente veja na prática como se destacar, como brilhar nossa luz perante as pessoas, para que eles nos reconheçam e deem glória a Deus. Amém, meus irmãos? Estão comigo? Então vamos ler aí, ó. A primeira dessas características era eles serem saudáveis. Outra oportunidade eu já tive aqui falando sobre a gula. Tem lá disponível no canal do YouTube uma mensagem só sobre isso. E eu falei por quase 1 hora aqui só sobre essa questão de ser saudável. Sobre os pecados contra o corpo, o pecado da gula. E existem muitas ramificações no que diz respeito a ter um corpo saudável, um corpo sadio, que, conforme eu já falei na minha introdução, às vezes o cristão deixa para lá, que acha que é algo mais secular, algo mais mundano. Quando o crente entender que toda a sua vida, tudo que você está debaixo do seu controle, tudo que Deus deu para você, e isso é espiritual, ele vai viver uma vida completamente diferente, meu irmão. O seu corpo é espiritual. Quem diz que o seu corpo é terreno? No sentido, óbvio, a gente está vivendo agora no presente século, ele é um corpo terreno, mas ele é um corpo dado por um Deus que é espírito, como a Esther falou. E esse corpo mora dentro dele o seu espírito, a sua alma e o Espírito Santo de Deus. Como que você pode falar que isso daqui é uma coisa terrena, que não tem grande importância? Não faz o menor sentido, meu irmão. Uma das primeiras características que a pessoa observa em você, para te admirar ou para te rejeitar, é se você é saudável. Pode parecer que não. Você fala, não, Henrique, que eu sou saudável, que eu sou sadio. Meu irmão, quem tem rede social aqui, levanta a mão. Se você tem rede social, você mesmo segue e você conhece que grande maioria das pessoas, elas costumam seguir pessoas que têm um estilo de vida disciplinado. Sabe? Que são fortes, atléticos. A maioria dos mais seguidos aí são pessoas que têm uma vida disciplinada. Os influencers, acham um influencer aí obeso, difícil. A maioria é forte, nem precisa ser forte, que fala lá, sobre moda. Não, moda até que precisa, mas fala sobre futebol e é forte. Eu gosto de futebol, eu sigo lá, os caras tudo forte, trincado, não precisa disso, mas é. Porque isso atrai. As pessoas querem seguir esse tipo de gente, respeita quem é saudável, fisicamente. E a Bíblia nos ordena, meus irmãos, a viver um estilo de vida assim. Nossa moderação tem que ser conhecida por todas as pessoas. Filipenses 4, versículo 5, fala isso, versão NA. Põe aí, Lecão. Que a nossa moderação seja conhecida. 4, 5, Lecão, por favor. Filipenses 4, 5. NA. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. O cristão, ele deve ser o primeiro a ser apontado e falar, esse cara aí é moderado. Esse cara aí é diferente. E é muito triste. A gente acha graça, mas é muito triste falar assim, ó. É um exemplo, viu, Tamira? Lá vem a Tamira. Esconde os pão de queijo. É muito triste isso, gente. A gente ri, mas é triste. Tinha que vir, lá vem a Tamira. Você quer, Tamira? A pessoa até oferece, porque sabe que ela não vai. Não. Estou satisfeita. Meu irmão, a nossa moderação tem que ser conhecida pelas pessoas. A gente faz até graça com isso, né? Crente não bebe, mas come. Meu irmão, isso é pecado, você faz graça, zombaria com pecado, meu irmão. Gula é comer demasiadamente, além do necessário. Isso é pecado, isso não glorifica a Deus, isso é contrário a ter um templo saudável, sadio. Meus amados, para que serve a comida?
para restabelecer energia, restabelecer e recuperar suas forças. Eclesiastes capítulo 10, versículo 17, na versão NVT, a Bíblia deixa isso muito claro. Existem sim momentos para a gente festejar, comer bastante, não passando do limite. Mas via de regra, é para recuperar força, por isso que a gente come. Eclesiastes 10, 17, versão NVT. Como é feliz a terra que tem um rei, como rei, um líder nobre, cujas autoridades fazem banquetes no momento apropriado, e veja bem, para recuperarem as forças e não para se embebedarem. Você compreende isso, meu irmão? Tem gente que vive pela comida. Está o tempo todo comendo, buscando prazer na comida. Meu irmão, isso é vício. O crente ri, zomba. Olha lá, vê um bêbado cair, olha lá, olha como é que esse cara é bêbado aí. Vê um drogado, olha, cheio de maconha. Mas você é viciado em comida. Você não consegue parar de comer. Vício é tudo aquilo que a gente não consegue dizer não. Você é viciado. Não consegue dizer não? Você é viciado. Ai, não consigo negar um docinho. Você tinha que ter vergonha de falar um negócio desse. Isso não é uma vida moderada, isso não é uma vida saudável, não tem como ser. A comida foi feita para a gente recuperar nossas forças. Não para a gente se empanturrar toda vez. Como eu falei, existem momentos de festejar, de comer coisas diferentes. Claro que sim, Eclesiastes mesmo que a gente acabou de ler, tem muitos textos sobre isso. Eu sempre cito para pessoas próximas de mim, que a comida é para a festa, para a alegria, sim. Tem um provérbio muito legal, que Salomão escreveu, que ele diz o seguinte, no meio de um monte de instrução, ele fala assim, coma mel, meu filho. Está lá no livro de provérbios, coma mel, meu filho. Comer mel, comer um docinho de vez em quando é bom. Eu quero que os irmãos entendam, para também não levar para o outro extremo. Mas isso é uma exceção. Você não vive em festa, não existe isso, do crente viver em festa. Viver de maneira desregrada, não existe. Vocês estão comigo, gente? Por quê? Eu já estabeleci, mas agora quero dar o texto. 1 Coríntios 6, 19 e 20. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo, que esse corpo aqui é um empréstimo de Deus. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Abre aí, Lecão. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmo. Veja bem, você não pertence a si mesmo. Pode passar. Pois foram comprados por alto preço, portanto honrem a Deus com o seu corpo. Meu irmão, você fala assim, Henrique, como assim? Como assim, eu não pertenço a mim mesmo? Faz sentido. Esse corpo seu aqui é um empréstimo. Repita, empréstimo. Deus te emprestou esse corpo aqui. Porque, na verdade, o seu corpo é quando Jesus voltar. Você vai ter um corpo glorificado. Novo, esse aí vai ser o seu corpo. Isso aqui é um empréstimo. Você, em essência, é o que está dentro aqui, é a sua alma. O Espírito também que está dentro de você, Deus vai pegar de volta. Então, meu irmão, você tem muita coisa, você está devendo muito para Deus. Do início ao fim, a gente estudou soteriologia terça-feira, estudo da salvação. Ficou muito claro para quem veio aqui, que tudo é por Deus. A gente, coitado de nós, a gente não tem capacidade de nada. A gente não pode nada. Inclusive o nosso corpo é de Deus. E os irmãos conhecem a parábola dos talentos, né? Que Deus dá a cada um talento conforme a sua capacidade. E talento não é só habilidade, é qualquer presente, qualquer situação que você está, a cidade onde você vive, tudo é um talento, tudo é Deus colocou em suas mãos para você multiplicar. E um dia, Deus vai retornar, no dia do tribunal de Cristo, Ele vai abrir os livros e falar assim, ô Rosinelli, o que você fez com isso aqui que eu te dei? O que você fez com... você morava em Paula Cândido. O que você fez lá em Paula Cândido? O que você fez com a sua família que você morava? O que você fez com o seu corpo? O que você vai responder para ele, meu irmão? Deus te deu um corpo saudável. Deus te deu um corpo perfeito. E você vai entregar para Deus um corpo cheio de doença? Deixa eu explicar, porque tem algumas pessoas que interpretam mal as coisas que a gente diz aqui. Não estou falando que doença... eu tive doença, a culpa é minha. Às vezes não, mas a gente sabe muito bem que muitas vezes é por culpa sua sim. Tive câncer no pulmão, tive um problema no pulmão. Você fumava, vai dizer que a culpa não é sua. Minhas veias estão entupidas. Meu irmão, você come batata frita todo dia, a culpa não é sua. Você sabe muito bem, o Espírito Santo está dentro de você, está te convencendo agora, aquilo que você, dentro das suas possibilidades, é culpa sua. E você não pode se omitir em relação a isso. Porque Deus vai te cobrar. Escuta o que eu estou te falando.
No dia do tribunal de Jesus, você vai lembrar dessa pregação aqui. Deus vai te cobrar. Ele vai falar assim, eu usei ainda meu servo para te falar isso. Veja bem, meu irmão. E o final dessa parábola dos talentos, a pessoa foi lançada no fogo. Veja, talvez exista pessoas que vão ser lançadas no inferno porque tratou mal o corpo. Olha o peso disso, meu irmão. Olha o peso disso. E ser saudável não é só fisicamente, tem uma questão emocional e espiritual, né? Você, o seu eu, é partido em 3. É 3 em 1, igual o nosso Deus é 3 em 1, você é 3 em 1. Conforme eu já disse, físico, alma e espírito. O que é alma? O pastor já deu um estudo sobre isso no Tadel também, explicando o que é cada um. Pode ver lá no YouTube. A alma são os nossos sentimentos. As emoções também. Como é que você controla suas emoções? Como você lida com suas emoções? Você é saudável emocionalmente? Porque tem gente que vai tudo para baixo do tapete. É iracundo? Permite ser iracundo. Iracundo, para quem não sabe, é bravinho, nervoso. É soturno, é triste, deprimido. Não fala com ninguém, não busca ajuda e vai para baixo do tapete. O Senhor nos deu a possibilidade, meu irmão, de encontrar nele todas as delícias, as riquezas, as alegrias, o equilíbrio. Tudo aquilo que eu vou falar, nessa noite, já tenho falado, o Senhor quer te dar. Você não tem que enxergar as características, as virtudes aqui e falar assim, nossa, eu estou lascado, como que eu vou conseguir isso? Fica tranquilo, só se agarra ao Espírito Santo, ele vai te dar tudo isso. Mas você tem que ter uma disposição pessoal, você tem que ter um esforço, você tem que querer. Você não pode suportar, você não pode, meu irmão, tolerar a sua vida, sabe? Você é bravo, você é iracundo, você não pode tolerar isso. Você tem que tratar isso. Se é triste, meu irmão, busca ajuda, busca uma terapia, um psicólogo. Deixa eu te falar, busca ajuda no Senhor. O Senhor te dá promessas, o Senhor, o véu rasgou de cima a baixo, a gente está relembrando e comemorando isso hoje. Você acredita que Deus pode te livrar de tudo? Sim ou não? Por que você não entra na presença do Pai para pedir? A parábola do filho pródigo, o filho mais velho, no final da história, fala assim, pai, o Senhor deu um cabrito, um cordeiro para esse menino aí, para fazer uma festa, e você nunca me deu um para me festejar com meus amigos? O que o pai falou? Que é Deus para o filho mais velho? Filho, tudo é seu. Que isso, é só pegar. Os crentes não têm porque não pede. Não tem porque não busca. Deus quer te livrar dessa sua vida iracunda, dessa vida soturna, sua depressão, sua tristeza. Deus quer te livrar disso, meu irmão. Porque isso não é ser saudável. Ninguém respeita quem é bravinho. Ninguém respeita quem é depressivo. Não há. As pessoas do mundo não respeitam. Então, hoje, né, tudo é tolerância, fala que ama, mas é mentira. A gente sabe que é pura hipocrisia. Ninguém respeita quem é depressivo. Ninguém respeita quem é bravo. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso. Caia na real. Uma coisa é o que as pessoas falam, outra coisa é o que elas vivem. Segundo tópico aí, eles tinham boa aparência. Daniel capítulo 1, versículo 4, eles tinham boa aparência. A beleza importa. Novamente, essa geração nossa, uma geração muito hipócrita. Fala, não, beleza não importa, padrões de beleza, umas bobagens dessa. Mas nós vemos biblicamente que a beleza é relevante porque quem criou a beleza foi Deus. Deus criou. Como é que você olha para o céu, para as estrelas? Como que você olha para os animais, para as florestas, para os bosques e não fala que isso é lindo? Porque Deus falou que é lindo. Ele falou que era bom. Como você olha para as pessoas, para o corpo, né, para a fisiologia, para a biologia, não fala que isso é lindo, isso é maravilhoso. A beleza provém de Deus. Por que Deus fez a arara colorida? Por que Deus fez os animais com o pavão, com aquele negócio rabão? Meu irmão, como você fala que a beleza não importa? Se Deus criou animais belos, se Deus criou a beleza. Existe um padrão bíblico de beleza, não é o padrão do mundo também, mas existe um padrão bíblico de beleza. E deixa eu te falar, a beleza abre portas. A gente sabe, no mundo aí, se você for bonito, é mais fácil você ser contratado. E a Bíblia também diz isso. Todo mundo conhece a história da rainha Esther? Meu irmão, ela salvou toda a nação dela porque ela era bonita. Ela era uma mulher de Deus? Era, com certeza. Mas se ela fosse feia, ela não ia chegar na presença do rei nunca. Henrique, mas Henrique, eu sou feio. Eu nasci feio, minha genética não é boa. Meu irmão,
Lê lá capítulo 2 do livro de Esther. Esther passou 6 meses, 1 ano, se embelezando. Imagina, eu vou ter um encontro nessa noite com meu namorado. A mulher fica ali, gasta 1 hora, 2 horas se embelezando. Esther gastou 6 meses tomando banho de perfume, se embelezando. Você fala que não teve esforço? Tenho certeza que ela já era bonita, mas ela se esforçou para ser mais bonita. Mais bonita. A gente vê que os homens de Deus eram bonitos. Moisés era bonito, Davi era bonito, Davi era lindão, Davi era ruivo. 1 Samuel 16 fala que ele era ruivo, tinha olhos bonitos, talvez olhos claros. Ele só era baixinho, né? Mas ele compensava ser baixinho por ser valente, corajoso. E mais do que isso, mais do que essa aparência física, meu irmão, uma coisa que é muito interessante de Davi, ele era gente fina. O versículo 18 fala lá que Davi ele falava bem. A gente vê que Davi ele tinha um espírito bonito. Mais do que ser bonito fisicamente, ele era gente boa, as pessoas queriam estar próximo dele. Meu irmão, se você for gente boa, você pode até ser feinho, mas se você for gente boa, você fica bonito. Você não conhece alguém que à primeira vista você achou meio feio, ou meio mais ou menos, mas quando foi conversar com as pessoas, você falou assim, nossa, até que ficou bonitona para você, os seus olhos. Não é verdade? Você não conhece gente assim? Eu conheço. Meu irmão, se você é simpático, se você é doce, as pessoas ganham, você ganha a admiração das pessoas. Isso é bíblico. Isso está escrito na palavra de Deus, a gente vê referências sobre isso. Deixa eu te dar um conselho, Provérbios 15, versículo 13, fala que o coração alegre aformoseia o rosto. O fato de você ser emocionalmente saudável, espiritualmente saudável, já te deixa bonito. Olha só, olha só. Deixa o seu rosto bonito, transparece. Então, meu irmão, uma dica é isso, se você acha que é muito feio, sorria. Seja gente boa, você vai ser lindo. A Bíblia diz que você fica bonito assim. Veja, tudo que Deus pede, Ele nos dá a possibilidade de cumprir. Assim você vai brilhar, assim você vai destacar para a glória de Deus. Terceiro ponto aí, que Daniel e seus amigos, eles eram instruídos em diversas áreas do conhecimento. É muito importante a gente ter habilidades, ter conhecimento de várias áreas. Porque crente também fala assim, a mais importante é o reino dos céus, e é. Mas o livro mais importante é a Bíblia, de longe, nem compara com os outros. Mas leia outros livros, adquira outros conhecimentos. Uma coisa não anula a outra, isso é uma falácia da falsa dicotomia. Para eu querer um, ter que rejeitar os outros. Da onde você tirou isso, meu irmão? No que você trabalha? Henrique, sou frentista, sou catador de manga. Henrique, eu trabalho no escritório, eu sou diarista. Meu irmão, seja o melhor no seu trabalho. O melhor, porque assim você vai ganhar o respeito e a admiração das pessoas. Todo mundo respeita quem tem conhecimento, quem tem habilidade. Todo mundo. Todo mundo. Meu irmão, você já parou para pensar por que a gente respeita os professores? Professor tem poder de polícia? Sim ou não? Sim ou não, gente? Professor prende alguém? Não. Professor tem algum poder estatal? Ele é juiz, ele é promotor? Sim ou não? Professor é político? Tem hierarquia sobre nós? Sim ou não? Não, pela Constituição, professor e aluno está no mesmo nível. Pela Bíblia também. As pessoas são iguais aos olhos de Deus. Mas por que o professor é uma autoridade? Porque ele tem conhecimento. A gente chama o professor de Senhor porque ele conhece mais do que nós. Ele sabe mais do que nós. O conhecimento gera autoridade. O conhecimento gera respeito. Então seja bom, meu irmão, em diversas áreas do conhecimento. Naquilo que você faz, no seu trabalho, estude. As pessoas vão olhar isso e vão falar, nossa, como você é tão bom? Aí você fala, por causa de Jesus, meu Senhor. Eu entendo que tudo que eu devo fazer, eu faço para Deus, não para homens. Citando Colossenses 3, as pessoas vão falar assim, nossa, essa pessoa é diferente. Está vendo que tudo é para a glória de Deus, meus irmãos? Consegue compreender isso? E a Bíblia mostra que os homens de Deus eram capazes. Moisés, Atos 7, 22 fala, Estevão fala que Moisés era instruído em toda a ciência do Egito. A gente pode, em última análise, falar assim, Moisés era um cientista. Não como cientista de hoje, mas ele era instruído em toda a ciência do Egito. Na matemática, na engenharia, tudo que o Egito tinha, ele é instruído. A Bíblia nos fala que Paulo, no capítulo 17 de Atos, ele discursou, ele debateu com epicureus, com estoicos, com filósofos gregos. Ele estava em Atenas debatendo com os filósofos. Paulo, ele citava filósofos em sua carta. Paulo era um filósofo, ele era profundo conhecedor da cultura. Profundo. Veja, meu irmão,
A Bíblia nos mostra, por exemplo, Daniel, que ele era cheio do conhecimento da literatura, no versículo 17 aí, que ele conhecia a literatura como ninguém. A Bíblia nos fala que Bezalel, o homem responsável por fazer muitas obras no templo, ele era um artista. Ele era um artista e essa arte Deus deu para ele. Isso é espiritual, meu irmão. Se você é bom em algo, é espiritual. A Bíblia nos mostra exemplos de homens e mulheres que tinham virtudes, tinham qualidades. Nós devemos seguir isso para aparecer, para nos destacarmos. 4, entendimento. Os amigos e Daniel, eles tinham entendimento. Entendimento aqui fala de uma questão mais espiritual, sabedoria que provém de Deus. As pessoas, elas conhecem a verdade de Deus. As pessoas que conhecem a verdade de Deus, elas também ganham respeito. Vamos fazer um teste rapidinho? Se você tem um sonho, que você crê que aquele sonho tem uma revelação de Deus ali para você, o que você faz? Você não pega o celular e manda mensagem para o pastor? Ou pelo menos para alguém que você acha que é espiritual, alguém que você respeita? Mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba, você respeita essa pessoa porque ela tem um entendimento de Deus. Ela se destaca aos seus olhos porque ela conhece o Senhor. E a Bíblia diz, que em 1 Coríntios 2,15, que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Ele tem a resposta para tudo, ele consegue entender tudo. Ele sabe que aquilo ali é espiritual, ele sabe que aquilo é natural, aquilo ali é da carne, aquilo ali é uma revelação bíblica, porque na Bíblia contém todas as respostas para a humanidade. E a pessoa que conhece a Bíblia, a pessoa que conhece Deus, meu irmão, essa pessoa é admirada. As pessoas mandam mensagem para as pessoas seguem essa pessoa, perguntam coisas para essa pessoa. Rick, ninguém pede oração para mim. Pode ser muitos motivos para ninguém pedir oração para você. Mas um deles, sem dúvida nenhuma, é que você não demonstra Jesus. Você não demonstra o conhecimento do alto. Você não demonstra ter entendimento. Ninguém pede conselho. Meu irmão, você pede conselho para quem não entende das coisas? O entendimento atrai as pessoas. 5, bom senso. O bom senso também é uma questão que eu já preguei aqui. Já falei sobre prudência. Bom senso nada mais é do que prudência. É ter uma vida equilibrada, sabe? Uma vida que alguém, ele sabe se portar, ele sabe o que dizer, como dizer, quando dizer. Ele tem sabedoria. Sabedoria na prática, o bom senso, a prudência é isso. Eu estava lendo um provérbio outro dia com a minha esposa, 13:15. Abre aí, Lecão. Que a Bíblia nos fala que o sensato, o prudente, o homem que tem juízo, na versão NVI aí, olha lá, o sensato é respeitado. Pode ser nessa versão. O bom senso, o sensato, o homem que tem juízo, ele conquista o favor. Na outra versão ela estava, ele é respeitado. Quando você é prudente, quando você é sensato, meu irmão, as pessoas te respeitam. Você seguiria uma pessoa que é completamente desequilibrada? Claro que não. Que líder é admirado assim? Outro dia eu estava vendo um debate político. Duas pessoas que pensam muito parecidas, eles são de uma mesma linha política. Só que em determinado momento, um começou a brigar com o outro, gritar, xingar, e o outro manteve a calma. Terminou o debate, estava todo mundo, as redes sociais, sabe, a pessoa do podcast lá, estava todo mundo aplaudindo a pessoa que manteve a calma. E o outro que brigou, esbravejou, xingou, estava todo mundo ridicularizando, zombando. E esse que gritou e xingou era muito mais conhecido. Ele terminou o debate lá, humilhado. As pessoas nem falam mais dele hoje. Aquele que manteve a calma, ganhou um peso gigante, um respeito gigante. Isso é natural, a gente consegue observar isso. A pessoa que mantém a calma numa situação de estresse, você fala, esse é um líder. Esse é uma pessoa interessante. A gente admira isso. A gente observa isso. A gente respeita isso. E a sensatez, o bom senso, também fala de você saber lidar, interpretar cada situação. 1 Tessalonicenses 5,14 tem uma verdade muito interessante de como a gente lida com as pessoas na igreja. Olha lá, 1 Tessalonicenses 5,14. Fala ali, exortamos vocês, irmãos, olha só, que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos. Veja aqui, são uma questão para cada situação. Admoestar o ocioso, ou seja, exortar, brigar com quem é preguiçoso. Você não passa na mão de cabeça de preguiçoso não, meu irmão. O crente às vezes, o amor, vamos passar a mão na cabeça de quem está em pecado. Não é assim que funciona. A pessoa que está em pecado e não se arrepende, a gente adverte. Confortar o desanimado, a pessoa está desanimada. Ela pecou, se arrependeu, está triste, está com peso. Aí você vai brigar com ela, você vai terminar de matar a pessoa. Aí sim, você anima ela. A pessoa que é tímida, tem gente que é impaciente com o tímido, né? Aí, na minha geração, o povo não era assim, não. Como esses meninos é tímido? Os meninos ali do Garapa chegou aqui na igreja tímido. Falavam
eles estão pregando, eles estão servindo a Deus. Gente, e qual foi a relação? Qual foi a nossa relação aqui da igreja com eles? Foi encorajar. A gente não brigou por eles serem tímidos. Não faz o menor sentido. Olha como eles são desinibidos hoje. Homens e mulheres de Deus. Auxiliar os fracos. A gente ajuda quem precisa de ajuda. Isso é ter bom senso. Administrar cada situação conforme ela é necessária, conforme a situação pede. Os irmãos compreendem o que é bom senso, o que é equilíbrio. Amém? E o último para encerrar. Capacidade para servir. Aspenaz observou nesses homens capacidade para servir. Isso daqui é um dos mais importantes. Porque mesmo que você não tenha bom senso, entendimento, instrução, boa aparência, saudável, mas se você for pau para toda a obra, se você for proativo, disponível, meu irmão, as pessoas vão querer você próximo dela. Como eu falei, igual de futebol. Quando a gente joga sábado lá no ginásio, quando eu vou escolher meu time, antes de escolher os bons, os melhores, eu escolho quem vai correr, quem vai tocar a bola, quem ajuda. Eu quero essas pessoas esforçadas do meu lado. Isso não é só no futebol, na vida, no trabalho. Você prefere alguém que é muito bom e preguiçoso, ou alguém que não tem muita capacidade, muito entendimento, mas é esforçado, é proativo? A resposta é muito clara. Muito clara. E a Bíblia a gente vê isso. Um exemplo muito claro é o apóstolo Pedro. Pedro, por exemplo, não tinha bom senso. Tanto de vezes que ele falou bobagem, ele foi boca de Satanás, literalmente. Não, Jesus, você não vai morrer, não. Para trás de mim, Satanás. Pedro pegou a espada, que os discípulos andavam com espada, tentou matar o servo do sumo sacerdote, Malco. Olha só, vê se fala um cara desse tem bom senso. Quando Jesus está conversando com Elias e Moisés, Pedro sugeriu fazer uma tenda para eles morar ali. Né? Gente, isso não é bom senso, não, isso é beira loucura. Só que aí, Pedro era o principal dos discípulos. Por que, Henrique? Pensa no cara capacitado, disponível, proativo, pronto para o serviço. Quando Jesus estava andando sobre as águas, o povo, os discípulos estavam com medo. Pedro viu, Jesus, eu quero andar com você nas águas. Quando acontecia alguma situação, ele era o primeiro a aparecer, o primeiro a falar. Quem diz o que eu sou? Os discípulos, não sei se é Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Meu irmão, Pedro era o primeiro a aparecer, o primeiro a querer trabalhar, o primeiro. Quando Jesus deixou a igreja, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, quem se levantou para pregar? Tinha 12 apóstolos. Veja bem, meus irmãos, 12 apóstolos. João, Tiago, homens de Deus. Mas quem foi o primeiro a levantar e querer falar? Pedro. Meu irmão, todo mundo admira, todo mundo respeita alguém que é proativo, alguém que é disponível para o serviço, que quer ser o primeiro, que não se esconde. Todo mundo admira isso. Quem é preparado, humilde, servo de todos. Isso é uma das questões mais importantes. E deixa eu te lembrar, para você ser o maior no reino, é assim que você deve ser. Marcos 10, 43, Jesus fala isso. O Lecão vai abrir para nós. Quando Jesus, os discípulos estavam falando, não, quem vai ser o maior? Quem é o primeiro? Jesus fala, quem é servo de todos. Olha lá, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Próximo versículo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servo de todos. Próximo versículo, Jesus fala dele. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Isso aqui, essa última questão, todas de um certo olhar, elas são mandamentos, a gente deve fazer, é mais do que se destacar. Mas essa daqui, meu irmão, é muito clara. Você não deve servir somente para ser bom, para ter uma luz que brilhe. Você deve servir porque Deus exige isso de nós. A gente deve ser servo de todos os irmãos, escravo. Em outras versões está ali escravo. No grego original a palavra é escravo mesmo. Quem é obrigado, quem está ali condicionado a servir. Porque Jesus veio para servir. Nós não somos maiores que o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Essas são as 6 características que Daniel e seus amigos tiveram, que chamou a atenção de Aspenaz e levou eles ao palácio. Henrique, e o que isso gerou para esses jovens? Que eram 4 jovens. Lembra que eu falei? Aqui é para concluir, prestem atenção na conclusão da mensagem. A maioria do povo judeu morreu. Morreu queimado, morreu de espada.
Os poucos que sobravam viviam entre os escombros de Jerusalém. Enquanto isso, Daniel e seus 3 amigos estavam no palácio. Os 3 amigos viraram ministros de Nabucodonosor. E Daniel virou governador de toda a Babilônia. Aqueles que se portam da maneira que Jesus pede, ou seja, aqueles que brilham suas boas obras, que se destacam, glorificam a Deus e trazem benefícios para a sua vida. As pessoas estão passando tribulação, estão sofrendo, meu irmão, você está no palácio, sendo governador. É muito claro, meu irmão, é muito claro qual o melhor caminho. É muito claro o que nós devemos fazer. Mas será que você está disponível, disposto a abrir mão do seu eu, a aceitar as verdades de Deus, a desistir da sua reputação, da sua timidez, para aparecer, para que a sua luz, a luz que está em você, que é o Espírito Santo, brilhe para a glória de Deus entre os homens? Fique de pé, vamos orar. Meu irmão, Deus está procurando pessoas saudáveis, de boa aparência, instruídos em diversas áreas, pessoas com entendimento, pessoas com prudência, pessoas com capacidade em servir. Deus está procurando esse tipo de pessoa. Será que Ele vai te achar? Será que você pode falar, eu estou aqui, Jesus, eis-me aqui, envia-me? Você vai embora, vai viver sua vida, vai viver uma vida medíocre e talvez sofrer as consequências na eternidade. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você, meu irmão. Feche seus olhos. Supremo Deus, bondoso Pai, te agradecemos pela Tua palavra, Pai, de exortação. Senhor, pedimos perdão, Pai. Perdão porque nós nos omitimos. O Senhor nos deu um banquete, Jesus. Nossa, Jesus. Nós não temos fome, Pai, porque o Senhor nos deu um banquete. Não temos sede, porque o Senhor nos deu uma água que jorra sem fim. Pão temos de sobra, um maná que vem do céu. Enquanto nós estamos de barriga cheia, com os nossos ventres completamente satisfeitos, pessoas ao nosso lado passam fome, pessoas ao nosso lado estão perecendo, e a gente não quer compartilhar, Pai. A gente não quer aparecer, a gente não quer, Pai, demonstrar aquilo que o Senhor nos deu para a glória do Teu santo nome. Nos perdoe, Pai, nos perdoe por essa omissão, porque sabemos, conforme está escrito no livro de Tiago, que a omissão é pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, esse comete pecado. Nos perdoe, Pai, porque nós não pregamos, nós não agimos, nós não nos preparamos, por medo, por preguiça, por comodidade. E o Senhor, Pai, abandonou tudo. O Senhor, Pai, abandonou o Teu palácio nos céus. O Senhor se esvaziou da Sua glória. E nós não podemos, Pai, abrir mão da nossa preguiça, da nossa timidez. Nos perdoe, Pai. Porque ainda que não conscientemente, nós nos colocamos num lugar de superioridade em relação a Ti, Jesus. Nos perdoe, Pai, o Senhor foi servo de todos. Nós devemos ser também. As nossas boas obras devem aparecer, para que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, conforme a Tua vontade. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Jesus. Pai, receba agora os corações. Pai, pessoas aqui, Pai, entenderam a mensagem, receberam a mensagem. Que essas pessoas, Pai, que estão disponíveis, o Senhor venha a partir dessa noite mudar a realidade delas, Pai. Que elas venham a aparecer, que elas venham dar frutos, que elas venham se destacar, que elas venham ser colocadas em lugares grandes, Pai, de governo, para a glória de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém.